Olá, eu sou a doutora Helena Duarte, psicóloga especialista em comportamento feminino, e hoje vamos falar sobre um fenômeno fascinante que observo há anos na minha prática clínica. Mulheres que deixam marcas indeléveis na vida das pessoas que cruzam seu caminho. Mulheres que, mesmo quando partem, permanecem vivas na memória e no coração de quem as conheceu. Mulheres que simplesmente não são substituídas. E não, isso não tem nada a ver com perfeição. Não estamos falando de mulheres sem defeitos, sem crises ou sem momentos de fraqueza. Estamos falando de algo muito mais profundo, muito mais real e muito mais acessível a todas nós. Estamos falando de presença autêntica, de integridade emocional e de uma forma única de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Você já parou para pensar? Por que algumas mulheres marcam tanto? Por que, mesmo anos depois de um relacionamento terminar, de uma amizade se dissolver ou de um contato profissional acabar, essas mulheres continuam sendo lembradas com respeito, admiração e até mesmo com um certo aperto no coração? A resposta está na psicologia profunda do impacto humano. Deixa eu te contar algo que aprendi ao longo de décadas, estudando o comportamento humano. Nós não lembramos das pessoas pelo que elas dizem ou pelo que elas aparentam ser. Nós lembramos das pessoas por como elas nos fazem sentir. E as mulheres inesquecíveis têm um dom especial para criar experiências emocionais autênticas e profundas. A primeira característica dessas mulheres é algo que eu chamo de presença integral. Quando essas mulheres estão com você, elas estão realmente ali, não estão fisicamente presentes, enquanto mentalmente já pularam para o próximo compromisso ou para a próxima preocupação. Elas te olham nos olhos, escutam o que você diz e, mais importante ainda, escutam o que você não diz. Elas captam as nuances, percebem as entrelinhas e respondem não apenas às suas palavras, mas a sua essência. Essa capacidade de estar verdadeiramente presente é rara no mundo de hoje, onde todos estamos constantemente divididos entre 1000 estímulos diferentes. E é justamente essa raridade que torna essas mulheres tão especiais. Quando alguém te dá sua presença genuína, você sente que importa, que é visto, que é valorizado. E esse sentimento não se esquece. Agora eu quero que você pause por um momento e reflita. Você já conheceu uma mulher assim na sua vida? Alguém cuja presença era tão marcante que você se sentia completamente vista e compreendida? Deixe aqui nos comentários sua experiência. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. A segunda característica fundamental é a autenticidade radical. As mulheres que não são substituídas não têm medo de mostrar quem realmente são. Elas não usam máscaras sociais o tempo todo. Não fingem ser quem não são para agradar os outros e não escondem suas vulnerabilidades como se fossem fraquezas vergonhosas. Atenção! Isso não significa que elas expõem sua intimidade para qualquer pessoa ou que não têm filtros sociais. Significa que existe uma coerência entre o que elas sentem, o que elas pensam e o que elas demonstram. Essa congruência interna é algo que as pessoas percebem, mesmo que inconscientemente. Quando você está diante de alguém autêntico, algo dentro de você reconhece e responde a essa verdade. Na minha prática clínica, atendo muitas mulheres que se escondem atrás de personas cuidadosamente construídas. Elas têm medo de que, se mostrarem quem realmente são, serão rejeitadas ou abandonadas. E é exatamente esse medo que as torna substituíveis, porque quando você se relaciona com uma máscara, você pode facilmente trocar por outra máscara. Mas quando você se relaciona com uma pessoa real, com suas contradições, suas imperfeições e sua humanidade crua, você cria uma conexão que não pode ser replicada. Você não substitui o autêntico, você pode encontrar parecido, pode encontrar similar, mas nunca igual. A terceira característica é a fronteira emocional saudável. E aqui está um paradoxo interessante que muitas mulheres não entendem. As mulheres inesquecíveis não estão disponíveis para tudo
e para todos o tempo todo. Elas não são as eternas salvadoras, as que sempre dizem sim, as que se anulam para fazer os outros felizes. Essas mulheres sabem dizer não. Elas conhecem seus limites e os respeitam. Elas entendem que cuidar de si mesmas não é egoísmo, é responsabilidade. E justamente por terem essas fronteiras claras, a presença delas é mais valorizada. Quando elas escolhem estar com você, é uma escolha genuína, não uma obrigação ou uma incapacidade de recusar. Pense nisso. O que você valoriza mais? Algo que está sempre disponível, que você pode ter a qualquer momento sem esforço algum, ou algo que é precioso justamente por sua exclusividade. As mulheres com fronteiras saudáveis não se tornam escassas por manipulação, mas porque genuinamente se valorizam e escolhem onde investir sua energia. Isso cria um efeito psicológico poderoso. As pessoas ao redor dessas mulheres aprendem que sua atenção, seu tempo e seu afeto são valiosos. E quando algo é valorizado, é guardado na memória com mais força, é preservado com mais cuidado. Você tem estabelecido fronteiras saudáveis na sua vida ou tem se anulado constantemente para atender às expectativas dos outros? Compartilhe sua jornada aqui nos comentários. Vamos criar uma comunidade de mulheres que se apoiam nesse processo de autodescoberta. A quarta característica essencial é a inteligência emocional refinada. As mulheres que deixam marcas profundas têm uma capacidade excepcional de ler e responder às emoções, tanto as próprias quanto as dos outros. Elas não são reativas, são responsivas. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ser reativo significa agir automaticamente, deixar que as emoções tomem conta e ditar seus comportamentos sem filtro. Ser responsivo significa reconhecer a emoção, processá-la internamente e então escolher conscientemente como agir. Essa é uma habilidade que transforma completamente a qualidade dos relacionamentos. Essas mulheres não explodem em crises de ciúmes descontroladas, não fazem chantagem emocional, não manipulam através da culpa. Quando estão magoadas, elas comunicam. Quando estão desconfortáveis, elas expressam. Quando algo não está funcionando, elas conversam. Essa maturidade emocional ela é magnética e cria relacionamentos profundamente seguros. Segurança emocional é um dos maiores presentes que você pode dar a alguém. Quando as pessoas se sentem seguras ao seu lado, quando sabem que não serão atacadas, humilhadas ou manipuladas por suas vulnerabilidades, elas se abrem completamente. E quando alguém se abre completamente para você, cria-se um vínculo que transcende o superficial. A quinta característica é algo que chamo de propósito próprio. As mulheres inesquecíveis têm uma vida que não gira exclusivamente em torno de outras pessoas. Elas têm sonhos, objetivos, paixões e projetos que são delas. Elas não dependem de um relacionamento, de uma amizade ou de qualquer pessoa externa para dar sentido à sua existência. Isso é crucial porque cria uma dinâmica de complementaridade, não de dependência. Quando você tem sua própria luz, você não precisa sugar a luz de ninguém. E as pessoas são naturalmente atraídas para quem brilha por conta própria. Além disso, quando você tem um propósito claro na vida, você se torna interessante. Você tem histórias para contar, experiências para compartilhar, perspectivas para oferecer. Mulheres com propósito próprio não se perdem nos relacionamentos. Elas se mantêm inteiras enquanto se conectam profundamente com os outros. E quando um relacionamento termina, por qualquer razão que seja, elas continuam sendo quem são. Elas não desmoronam, porque sua identidade não estava ancorada em outra pessoa. A sexta característica fundamental é a capacidade de crescimento contínuo. As mulheres que não são substituídas não estão estagnadas. Elas estão sempre evoluindo, aprendendo, se transformando. Elas leem, estudam, fazem terapia, trabalham suas feridas, reconhecem seus padrões disfuncionais e ativamente trabalham para mudá-los. Essa disposição para o crescimento é contagiante. Quando você convive com alguém que está constantemente se tornando uma versão melhor de si mesma, você é inspirado a fazer o mesmo.
Essas mulheres não cobram perfeição dos outros porque sabem que são imperfeitas, mas elas cobram esforço, cobram honestidade, cobram a disposição de tentar. E aqui está mais um segredo psicológico. Nós nos apegamos mais às pessoas com quem crescemos. Quando alguém testemunha e participa da sua evolução, quando vocês atravessam juntos processos de transformação, cria-se uma história compartilhada, que é única e insubstituível. Você tem buscado seu próprio crescimento pessoal? Tem se permitido evoluir e se transformar? Conte aqui nos comentários o que você tem feito para se tornar a melhor versão de si mesma. Suas experiências podem inspirar outras mulheres que estão nessa mesma jornada. A sétima e talvez mais importante característica é o amor próprio genuíno. E quando eu falo de amor próprio, não estou falando de arrogância, de egocentrismo ou de superficialidade. Estou falando de uma aceitação profunda de quem você é, com todas as suas luzes e todas as suas sombras. As mulheres que não são substituídas se tratam com gentileza, mesmo quando erram. Elas não se punem brutalmente por cada imperfeição. Elas entendem que são humanas e que ser humano significa cometer erros, ter dias ruins, não estar sempre no seu melhor. E é justamente essa compaixão consigo mesmas que as permite ter compaixão genuína pelos outros. Quando você se ama verdadeiramente, você não precisa da validação constante de outras pessoas para se sentir valiosa. Você não tolera relacionamentos que te diminuem porque sabe que merece melhor. Você não aceita migalhas de afeto porque conhece seu próprio valor. E isso transforma completamente a dinâmica de qualquer relacionamento. As pessoas percebem quando você se valoriza e elas respondem a isso, não de forma consciente necessariamente, mas existe uma resposta instintiva ao valor próprio. Quando você se trata como algo precioso, os outros tendem a fazer o mesmo. Agora, quero ser muito clara sobre algo importante. Tudo o que eu falei até aqui não é sobre se tornar insubstituível, para prender alguém ao seu lado ou para manipular relacionamentos. É sobre se tornar a versão mais autêntica e plena de você mesma. E quando você faz isso, as pessoas certas, aquelas que realmente ressoam com sua essência, naturalmente se aproximam e permanecem. A verdade é que você não precisa ser insubstituível para todo mundo. Você não precisa deixar a marca em cada pessoa que cruza seu caminho. O que importa é que você seja verdadeira consigo mesma, que viva de acordo com seus valores, que cultive relacionamentos genuínos e que continue evoluindo como ser humano. As mulheres inesquecíveis não estão tentando ser inesquecíveis. Elas estão apenas sendo autenticamente elas mesmas, com coragem e consistência. E é exatamente isso que as torna tão especiais. Elas não seguem fórmulas, não copiam padrões, não se encaixam em moldes pré-estabelecidos. Elas criam seu próprio caminho e convidam outros a caminhar ao lado delas, não atrás. Se você quer ser uma dessas mulheres, comece olhando para dentro. Quem você realmente é quando ninguém está olhando? O que você valoriza de verdade? Quais são seus sonhos genuínos, não aqueles que a sociedade diz que você deveria ter? Que tipo de relacionamentos você quer cultivar? Como você quer se sentir na sua própria pele? Essas perguntas são o ponto de partida, e a jornada de se tornar insubstituível é, na verdade, a jornada de se tornar inegavelmente você mesma. É sobre remover as camadas de condicionamento social, as expectativas externas, os medos que te impedem de brilhar na sua plenitude. Eu trabalho com mulheres nesse processo há muitos anos, e posso te garantir uma coisa: cada uma de vocês tem dentro de si essa essência única e insubstituível. Não é algo que você precisa criar ou fabricar, é algo que você precisa desenterrar, libertar, permitir que se manifeste. O mundo precisa da sua versão mais autêntica. As pessoas ao seu redor precisam conhecer quem você realmente é, e você merece viver uma vida que seja verdadeiramente sua, não uma vida emprestada de expectativas alheias. Então hoje eu te convido a começar essa jornada.
Comece pequeno se precisar, um ato de autenticidade por dia, uma fronteira estabelecida por semana, um momento de presença genuína, sempre que possível. E observe como sua vida começa a se transformar. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se você reconheceu verdades que precisava ouvir, eu te peço, inscreva-se no canal Despertar Ela e ative o sininho de notificações. Aqui nós criamos uma comunidade de mulheres que estão comprometidas com seu crescimento pessoal, com sua autenticidade e com sua evolução. Nós compartilhamos conhecimentos profundos de psicologia feminina, discutimos temas que realmente importam e nos apoiamos nessa jornada de nos tornarmos quem realmente somos. E lembre-se, você já é insubstituível. Agora é só permitir que o mundo veja isso.